Hoje mergulharemos em uma jornada em busca dos animais mais perigosos do planeta. Eu te convido a vir comigo nessa jornada. Meu nome é Diego Oliveira e você é muito bem-vindo aqui no canal Anatomia Curiosidades. Então se liga aí. Para começar essa jornada, vamos iniciar nesse vídeo falando de um dos animais mais incríveis do planeta, o leão. O leão é um grande felino e vive em grupos, os quais apresentam uma hierarquia bastante definida. Enquanto as fêmeas caçam, os machos protegem o grupo. E esse animal é um mamífero pertencente à ordem carnívora e à família Felinidae, sendo conhecido como o rei das selvas. Ele se alimenta de outros animais como gnus e zebras e vive em grupos que apresentam divisões bem marcadas, sendo o macho responsável pela defesa do grupo e a fêmea pela caça e cuidado com os filhotes. Apesar de serem admirados por sua força, atualmente as populações de leão estão em declínio, sendo uma espécie classificada como vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Os leões costumam ser divididos em subpopulações asiáticas e subpopulações africanas. Segundo o maior felino do mundo. O leão só perde em tamanho apenas para o tigre. Então, se a gente considerasse assim, o leão só perde em tamanho para o tigre, tá? Ou seja, o tigre é maior que o leão. E os leões apresentam de 1,37 a 2 metros de tamanho, corpo a cabeça, tá? E sua cauda pode atingir até 100 centímetros de comprimento. O peso varia entre 120 e 90 quilos, mas vale destacar que já foram descritos indivíduos com mais de 250 quilos. O maior leão já encontrado pesava 272 quilos. Os leões apresentam uma pelagem amarela, dourada, a qual é importante para garantir a camuflagem em meio à vegetação da savana. Quando jovens apresentam manchas claras que sua pelagem, as quais desaparecem à medida que se tornam mais velhos. Os machos se destacam pela presença de jubas pelos longos localizados ao redor da sua cabeça. Algumas fêmeas podem apresentar jubas, mas não se sabe o porquê isso ocorre. Aqui vai ser interessante porque nós vamos entrar em alguns leões com uma certa característica particular. Leões que marcaram presença durante seu tempo na Terra. É agora mesmo. Entre os leões que marcaram presença na história, falaremos de alguns. Inicio aqui com Sekekama, um herói colossal e verdadeiramente forte, o fundador de uma dinastia poderosa e de muitas tramas de traições. Esse leão travou combates inigualáveis mostrados na série de 4 temporadas Império Selvagem, onde Sekekama buscou um bando forte com mais leoas para que passasse seu legado adiante com seus filhotes fortes e temidos. Um dos seus atos mais famosos foi quando ele se interessou por uma leoa batizada de Matsumi, de modo que para tê-la para si matou o líder do bando e ainda matou os filhotes, tomando a fêmea para si. Em 2016, o bando de Sekekama já era temido por onde passava, tendo 3 príncipes preferidos pelo rei. Mas o que tornava esse monarca diferente era o fato dele caçar junto com as leoas, uma prática nada comum entre os leões. Outro ato foi quando um de seus filhos, ao tentar acasalar com Matsumi, foi brutalmente punido por Sekekama, que quebrou a espinha do jovem leão. Logicamente, um dos maiores inimigos dos leões são hienas. Porém, existe um leão de nome Nidobdumela, cuja alcunha era de matador de hienas. E o Nidwadumanela, tradução do nome era aquele que cumprimenta com fogo,
matou cerca de 40 hienas, por jamais admitir que elas entrassem em seus domínios. Lonquito, por sua vez, era o leão que tinha 19 anos e foi acertado por lanças atiradas pelo povo Maasai Moran, após se perder nos arredores do famoso Parque Nacional de Amboseli. De acordo com a AFP, um grupo de conservação de Lion Guardians diz que ele era o leão macho mais velho no ecossistema ali presente, possivelmente até da África. Eu sei que você já deve ter ouvido falar daquele dito ditado, olho por olho, dente por dente, não é mesmo? Então, ele é aplicado como uma luva aqui nessa nossa próxima dupla, por assim dizer, tá? E é justamente também possível para se explicar uma terrível história que assustou os habitantes do Quênia no final do século XIX. Tudo começou em 1898, quando uma equipe de trabalhadores indianos chegou ao país africano para construir uma ponte sobre o rio Tsavo. Eles eram liderados por um tenente-coronel britânico chamado de John Henry Patterson. Porém, o que seria uma evolução para a religião acabou se tornando uma das maiores carnificinas da história, premiada pela mãe natureza. E não se pôde dizer que os trabalhadores não foram, de certa forma, alertados. A palavra tsavo no idioma local se refere a um local de abate. Inicialmente, a história fazia referência à tribo Maasai, um grupo de nômades que vivia no Quênia e na Tanzânia, e que se tornou popular por massacrar outras tribos mais fracas. Só que o massacre que aconteceu em 1898 não foi executado por nenhuma cultura tribal, e sim por dois ferozes leões apelidados de Sombra e de Escuridão, que mataram 135 pessoas naquele ano. A matança aconteceu entre março e dezembro, quando finalmente as duas feras foram mortas pelo responsável pela construção. A fama dos leões de Tsavo era tão grande, pois eles conseguiram fugir de várias armadilhas colocadas para capturá-los. Os dois animais eram especialistas em dizimar expedições que tentavam localizá-los e matá-los. Muitos trabalhadores, inclusive, fugiram da região abandonando a construção da ponte com medo dos monstros, como eram apelidados. O que torna a sua história ainda mais incrível é o fato de que os dois leões caçavam em dupla, um comportamento atípico para a espécie, além do fato deles não possuírem pelos, também a serem até mesmo confundidos com leoas, mas eram leões. Os habitantes da região os chamavam de Shaitnin, ou Demônios da Noite, daí a origem de seus nomes britânicos que faziam referência ao mundo da noite e das sombras, que é sombra e escuridão. E eles foram inspiração para aquele famoso filme a Sombra e Escuridão, estrelada por Val Kilmer. Dá uma conferida depois, vocês vão gostar bastante desse filme. O leão branco é uma rara mutação de cor do leão sul-africano, devido a uma particularidade genética chamada de leucismo. O leão branco não possui uma subespécie separada e distingue-se dos leões sul-africanos normais, apenas sua pelagem muito clara, quase branca, causada por anomalias de seus genes. E entre os exemplares dessas condições nada convencionais temos Casper, o fantasma da reserva de Kruger, na África do Sul, que superou todas as expectativas dos biólogos, que acreditavam que ele seriamente a sua morte viria precocemente. Só que o leão, tendo achado a primeira vez em 2014 como filhote, 2 anos depois iniciou sua migração, desaparecendo por 6 anos. E ao retornar, o leão branco voltou com 3 leões machos, formando uma coalizão, que consiste em um clã político entre leões machos, estabelecendo uma hierarquia de comando, da qual Casper era o líder absoluto, e junto com seus irmãos políticos retornaram ao seu local de nascimento, conquistando bandos e gerando filhotes. Casper era visto pelos demais machos como igual, surpreendendo os biólogos que notavam que nenhum dos animais machos tinha sequer a intenção de destronar o rei absoluto e apenas governar ao lado dele. O rei branco continua vivendo tranquilamente, sendo visto por turistas desde janeiro
de 2022, tá? O que é bacana, né, cara? Porque você vê que um leão branco, que é raro na natureza, acabou virando, de certa forma, uma atração turística e turistas vêm vendo eles. Outro leão branco, aliás, um bando inteiro de leões brancos, conhecidos como os leões brancos de Timbavate, localizado na reserva de Timbavate, na África do Sul, conquistaram seu espaço de modo espetacular, principalmente pela condição de leucismo, já que a caça seria algo difícil, ainda mais para formar bandos, e nesse caso temos um bando inteiro de animais brancos. O nascimento desse bando iniciou em 2003, quando leões com gene foram recolocados em reservas naturais, sendo que em 2006 a primeira ninhada nasceu e em 2010 o bando de leões brancos foi formado. O detalhe aqui é que os leões machos, ao atingir sua puberdade, partem para buscar um bando para conquistar, sendo que isso não foi diferente com os machos brancos. Porém, as leoas, também de cor branca, seguiam com eles, o que acabou por formar um bando exclusivamente de leões brancos. Em 2019 já existiam 11 leões brancos divididos em 3 bandos, o que é massa pra caramba disso. Os leões brancos eram vistos por algumas tribos africanas como sinal de boa sorte ou presságio de morte e azar. Porém, com o número de animais crescendo, podemos dizer que são presságios de boa sorte e preservação da espécie, mesmo esta sendo tão exótica assim, pois pessoas do mundo inteiro participam de safaris turísticos cujo foco é ver esses animais no seu habitat natural. E é claro que com a popularidade, o número de caçadores ilegais aumentou, pois a pele de um leão branco é muito valorizada no mercado negro, onde você acaba por ver que esses animais acabam sendo mortos e torturados simplesmente porque nasceram diferentes. Esse vídeo é bom pra você? Deixa o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Como eu costumo dizer, tamo junto!